Tudo bem? Meu nome é Tassiana. Vou fazer esse tutorial para auxiliar vocês em relação ao estágio referente às questões pedagógicas. Então, recentemente a gente fez um vídeo, encaminhamos já pelo WhatsApp, referente ao cadastro de estágio, que é a parte inicial. É a parte que você identifica o campo de estágio, né? A escola, a instituição, você informa esses dados para nós, a gente te associa ao campo, você finaliza o cadastro, né? E gera o termo de compromisso, tá? Gerado o termo de compromisso enviado, né? Você dá início ao seu estágio, né? E daí você vai fazer as atividades, preencher a documentação, o relatório de estágio, tá? Então, a primeira parte a gente já explicou, né? Que é do cadastro, do termo de compromisso. E hoje eu vou estar orientando quanto à parte pedagógica, ou seja, o estágio em si, a prática do seu estágio, ou seja, você já fez a associação, né? Já tem escola, já iniciou o seu estágio, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, eu estou aqui num portal de uma aluna. No caso, essa aluna é o estágio obrigatório 2. Então, a primeira etapa é você identificar qual é o seu estágio. Seu estágio é o 1, é o 2 ou é o 3, tá? Por que você precisa identificar? Porque posteriormente, né, sabendo se é o estágio, né, isso depende de curso para curso. Por exemplo, tem cursos que são 4 estágios, tem cursos que são 3 estágios, né? Geralmente os cursos, a maioria, né, grande parte é 3 estágios. Porque sabendo aqui se é 1, 2, 3 ou 4, você vai identificar o campo, né, a área que você vai estar atuando, tá? Então, eu vou clicar aqui no portfólio, então eu estou dentro da disciplina de estágio, identifiquei que é o estágio 2, e dentro do portfólio eu tenho toda a documentação. Então, uma das documentações mais importantes é o plano de trabalho, tá? Que eu vou abrir para vocês aqui, tá? Então, dentro desse plano de trabalho, ele vai ter uma tabela, tá? Que tem o curso, o estágio, né? 1, 2, 3, né? E o campo e a carga horária, tá? Então, por exemplo, né? O estágio de pedagogia, tá? O estágio 2, estágio curricular 2, que é o estágio dessa aluna, ensino fundamental, anos iniciais, ou seja, de primeira a quinta série, e ela tem que fazer 150 horas. Então, é muito importante que no plano de trabalho você consiga, através do seu curso, identificar em qual campo, tá? Então, varia. Tem alguns estágios que é na área de gestão, outros estágios, né, que é no ensino fundamental, anos finais, que é de sexto ao nono ano, né? Tem alguns estágios que é no ensino médio, tá? Então, sabendo, né, estágio, a numeração, você vai nessa tabelinha, né, no plano de trabalho, e você vai identificar o campo, tá? E a carga horária, tá? Então, essa é a primeira etapa, tá? Identificado o seu campo de estágio, aqui dentro do próprio plano de trabalho, ele está dividido, né, em 3 grandes grupos, né? Então, por exemplo, quem vai fazer o estágio de educação infantil, que é de 0 a 5 anos, né? Ensino fundamental, anos iniciais, que é de primeira a quinta série, e ensino fundamental, anos finais, de sexta a nona série, as informações vão constar aqui a partir da página 5, tá? Até ali a página 27, tá? Já os alunos que fazem ensino médio, que é geralmente os alunos das licenciaturas, que é o estágio 2, tá? As orientações, né, as atividades, o que ele vai ter que fazer, né, o que você vai ter que fazer, estão aqui a partir da página 28. E o estágio 3, né, de gestão, que geralmente é o estágio 3, tá? Que você faz na área escolar. Esse estágio não é um estágio de gestão, ao contrário dos outros 2, que é estágio de regência, que você vai para a sala de aula, você vai acompanhar o professor, você vai montar plano de aula, né? Você vai dar aula, tá?
O estágio 3 é só um estágio na área de gestão, ou seja, só vai fazer entrevista, acompanhar ali a coordenação e a direção, tá? Você não vai para a sala de aula, tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Então, você identificou qual é o seu estágio, que você vai identificar onde você vai buscar suas orientações. Digamos que o meu estágio que eu vou fazer, um exemplo é na educação infantil, né? Então, eu vou pegar as orientações aqui a partir da página 5, né? Então, aqui seguindo o manual, tá? A primeira página, a primeira parte que ele inicia as orientações, que é o plano de trabalho, ou seja, as atividades que você vai fazer. Então, por exemplo, dentro desse estágio aqui, tá? Existem algumas atividades, tá? A maior parte dessas atividades você vai fazer em casa, tá? Na verdade, na escola, são poucas atividades, né? Por exemplo, né? Aqui, ó, na escola, ela vai fazer observação. Por exemplo, no estágio de pedagogia, são 20 horas de observação, né? Então, você geralmente orienta o aluno a fazer 4 horas diárias, né? Lançar lá o seu estágio, né? Então, 4 dividido por 20 dá 5 horas, 5 dias, na verdade, né? Então, você vai fazer 5 dias de estágio, ou seja, uma semana você vai para a sala de aula observar, tá? No segundo momento, você vai fazer a regência, vai, né, aplicar a aula. Então, para o estágio, por exemplo, de pedagogia, de 150 horas, são 24 horas de regência, ou seja, são 6 planos de aula. O que isso significa? São 6 dias, tá? Então, mais uma semaninha, você faz a regência. Então, percebo que geralmente, tá, o tempo que você vai ficar na escola não vai ultrapassar mais de 2 semanas, tá? Isso depende de curso para curso, né? Por exemplo, um curso que tem letras, talvez demore um pouquinho mais, porque você, né, você tem que acompanhar letras, né, que nem pedagogia que tem todos os dias, né? Então, você tem que ver o cronograma. Às vezes, a professora está na escola 2 dias por semana, então você só vai poder fazer aquele estágio 2 vezes por semana, tá? Porém, ele não excede, né, mais do que 10, 12 dias, né? Não excede mais do que 12 dias, tá? Em 12 dias você consegue fazer o seu estágio, tá? Então, esse plano de trabalho são as atividades. Por que esse plano de trabalho é importante? Porque através desse plano de trabalho, a gente vai preencher um dos principais documentos, que é a ficha de acompanhamento, tá? Que está aqui no portfólio. Então, se você clicar aqui, eu já tenho uma aberta, tá? A ficha de acompanhamento é essa, que você vai relatar os seus dados da escola e vai a data e as horas realizadas e a descrição da atividade. Para preencher essa ficha, você vai exatamente copiar, tá? O que está no plano de trabalho. Então, atividade 1, visita a escola, 4 horas. Atividade 2, né, 14 horas. Então, por exemplo, eu iniciei o meu estágio hoje, tá? Então, hoje é quinta-feira, eu fiz a visita à escola, tá? Na manhã, que é sexta-feira, eu vou fazer atividade 2, tá? Só que a atividade 2 são 14 horas, ou seja, eu não consigo fazer essa atividade em um único dia. Eu vou ter que fazer em mais dias, né? Porque se o meu estágio eu lancei como 4 horas diárias, então eu vou ter que dividir, tá? Então, essa atividade eu vou ter que fazer em 3 dias e meio, né? Porque eu vou ter que fazer amanhã, que é sexta, eu faço 4, né? 4 horas. Na segunda, eu faço mais 4. Na terça, eu faço mais 4, deu 12, são 14, tá? Daí, na quinta-feira, eu faço mais 2 horas dessa atividade, tá? Então, você vai ter que dividir, né, a carga horária nos dias ali, seguindo sempre uma sequência da data que inicia, são dias corridos, exceto sábados e domingo. E sempre respeitando aqui a carga horária, tá? Então, por exemplo, tem cursos que é 150 horas,
Tem cursos que é 175, tem cursos que é 180 e pedagogia 150. Ah, mas como é que eu vou saber a minha carga horária? Lá naquela tabelinha que eu falei aqui, ó. Lembra aquela tabelinha inicial? Pois é, você vai pegar o seu curso, você vai ver o estágio 1, o campo e a carga horária. Com base nisso, né, você vai lá no item no campo que você precisa fazer, né? Como a gente falou, ele está dividido, né, nos campos da educação infantil e ensino fundamental, que é essa área, ou então dividido no ensino médio, ou então na gestão. Então, você vai selecionar o campo e você vai seguir aqui a carga horária, tá? Então, você vai exatamente preencher a sua ficha seguindo, tá, gente? Não inventem, né? Não façam diferente do que está aqui. Então, eu tenho uma ficha preenchida, só para demonstrar para vocês, tá? Ó, preencher os dados da escola, do aluno, tal. Começou no dia 28 de agosto, atividade 1. No dia 30, fez atividade 2. Né? No dia 31, fez atividade 3. Ó, atividade 3, ó, são 12 horas. Então, foi dividido em 3 dias. Sempre respeitando dias corridos. A partir do que você inicia, você coloca dia corrido. Como você preencheu lá, né? Lembra que você fez um cadastro de estágio? E nesse cadastro você preencheu, né, dias corridos, então você tem que respeitar, né? Nunca coloca sábado e domingo, tá, gente? Sempre dias de semana, tá? E assim você vai preencher até completar a carga horária. Por exemplo, esse estágio aqui é um estágio de 100 horas, né? Tem estágios que é de 150, 180, então você vai respeitar conforme seguindo o plano de trabalho, sempre lembrando, né? O norteador vai ser o plano de trabalho. Então, por meio desse plano, você vai preencher a sua ficha de acompanhamento, tá? Além da ficha de acompanhamento, então, só para demonstrar aqui para vocês, ao final dela, no final do seu estágio, você vai entregar essa ficha para a professora da sua sala, ela vai assinar e vai carimbar, né, com o carimbo da escola. Posteriormente, você vai trazer para o polo, a gente vai olhar, verificar se está tudo certinho, vamos assinar e vamos carimbar, tá? Então, esse documento são os documentos das atividades. Além desse documento, tem a ficha de avaliação, que também, ao finalizar o seu estágio, para os estágios de gestão, ou seja, exceto, estágio com regência, tá? Que você vai para a sala de aula aplicar a aula, tá? Você precisa fazer a ficha de avaliação. Ou seja, você vai entregar essa ficha para sua professora, né, a professora regente, após você ter feito a regência, né, ter aplicado a aula, e ela vai te avaliar como é que foi a sua aula. Ah, a sua aula teve clareza, teve conteúdo, né? E ao final, da mesma forma, a prof vai assinar, o diretor assina, carimbo da escola, e ao término você traz para o polo, tá? Essa ficha de avaliação, ela só vale para os estágios de regência, tá? Ou em educação básica, educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, tá? Exceto de gestão. Como de gestão, né, você não vai fazer regência, então você não utiliza essa ficha, né? Você não é avaliado. Na verdade, estágio de gestão, você só vai fazer uma pesquisa como a escola funciona, qual é o papel da coordenação, tá? Então, ele é um pouco diferente, tá? Então, lembrando, essas duas fichas são cruciais, que é a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, tá? Essas duas fichas, após de completadas, realizadas, você vai postar aqui em documentos de estágio, tá? Essas fichas não têm nota, tá? Você não é avaliado, porém, se tiver algo errado, né? Se faltar uma assinatura ou um carimbo, você reprova no estágio, mesmo tirando 10 no relatório de estágio, tá? Que é a nossa próxima etapa que eu vou explicar, tá? Então, as fichas têm que estarem ok, assinadas, carimbadas, a ficha de acompanhamento atendendo a carga horária do seu estágio, tá? Para a elaboração do seu relatório de estágio, né? Aqui tem um modelo, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Olha, ele tem uma capa, contracapa, né?
todos os tópicos do estágio, né? Esses tópicos envolvem todos os estágios, tá? Então, você tem que ficar atento, porque você só vai deixar os itens que competem ao seu estágio. Então, lá no plano de trabalho tem as atividades. Lembra que eu falei que ele vai ter o roteirinho? Então, você tem que ir seguindo. No meu estágio tem leitura obrigatória? Tem. Tem análise do projeto pedagógico? Tem. Não tem. Se não tem análise do projeto político-pedagógico, eu deleto, tá? Eu só deixo os itens, né, referente ao meu estágio, tá? E daí, conforme o plano, você vai eliminando ou deixando os tópicos e você só vai preencher os tópicos que de fato competem ao seu relatório de estágio, tá? Isso tudo é feito, né? Você vai saber por meio do seu plano de trabalho, né? Então, na primeira parte do plano, você tem as informações, as atividades para preencher a ficha de acompanhamento, tá? E no segundo momento, né, você começa com as atividades em si. Por exemplo, esse estágio aqui, que é o estágio da educação infantil e ensino fundamental, né? Primeira atividade, leitura obrigatória, né? Como é que eu faço essa leitura? Aqui no estágio tem os textos, tá? Então, você vai clicar aqui, né? Você vai abrir, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou abrir. Textos de estágio, vou selecionar meu curso. Meu curso é pedagogia, tá? Meu estágio é na educação infantil, é na gestão escolar, né? Ou é nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, meu estágio é o estágio 2, um exemplo, né? O estágio 2 é nos anos iniciais, que é de primeira a quinta série. Então, você vai clicar aqui e aqui você vai obter o artigo que você vai utilizar para fazer a sua. Então, você vai fazer a leitura obrigatória desse artigo, tá? Após a leitura obrigatória desse artigo, você vai lá no seu relatório de estágio, né? Tem a introdução. Começou aqui, ó, leitura obrigatória. Vai fazer um resumo da leitura obrigatória, tá? Seguindo adiante, vamos lá no meu plano de trabalho. Qual que é a próxima etapa depois da leitura obrigatória? Análise do projeto político-pedagógico. Beleza. Análise do projeto político-pedagógico, tá? O que eu vou analisar? Essa aqui são o que eu vou observar? Organização do currículo por disciplina, por tema. Como é que é o processo de avaliação, os critérios, né? O calendário, né? Funcionamento do conselho de classe. Então, aqui estão todas as informações que você vai coletar do seu professor, né? Para que você consiga fazer a análise do projeto político-pedagógico, tá? Feita essa etapa, vai lá, preenche o relatório, vai para a próxima, que é o roteiro dos materiais. Então, aqui tem todas as informações que você precisa para fazer o roteiro. Terminou essa, preencheu o relatório, vai para a próxima etapa. Roteiro de entrevista com o professor. O que eu preciso perguntar? Qual é o nome do professor? Qual é a graduação? Se ele tem especialização, né? E assim, são questões que eu vou perguntar ao meu professor, né? E com base nessas questões, eu vou lá no meu relatório de estágio, lá na parte do trabalho docente e vou respondendo, tá? Então, percebam que o relatório, né, o plano de trabalho, ele vai te dar um norte, né, o caminho, o que você precisa fazer, né? As etapas, o que eu vou perguntar, o que eu vou pesquisar. Então, seguindo esse plano de trabalho, eu vou preenchendo o meu relatório de estágio, tá? Lembrando, tá, que esse plano de trabalho está dividido conforme o campo de estágio, tá? Então, você tem que ver aquilo que eu já falei lá no começo. Primeiro, identificar qual é o seu campo, né? Se é ensino fundamental, se é ensino médio, ensino em gestão, tá? Identificar, meu estágio ensino educação. Não, meu estágio ensino médio. Você vai lá na página e a partir dali você vai seguindo as orientações, tá? E as perguntas, né? Os questionamentos e você vai preenchendo. Após preenchido o seu relatório de estágio, lembrando que esse relatório ele precisa estar em um Word,
tá? Não pode ser salvo em doc, né? Em PDF, porque eles não corrigem em PDF, tem que ser em Word, tá? Feito, tá? Seu relatório, você vai clicar aqui em portfólio, né? Vai estar salvo, você vai procurar ele lá salvo no seu computador e vai enviá-lo, tá? Quando você faz o envio, ele vai gerar o número do protocolo. Nesse mesmo campo aqui, quando o tutor corrigir, ele vai te dar um feedback, aqui dentro mesmo. Ele vai dizer, seu trabalho atendeu os requisitos, né? Beleza, tá tudo certo. Não, seu trabalho você tirou 8, por exemplo, 8.000 pontos ou 6.000 pontos, né? Então, você faltou isso, ele vai te dizer o que falta corrigir. Daí, você pode fazer as correções e reenviar o seu trabalho no período de recuperação. Então, nessa primeira parte aqui no portfólio, tem as datas. O período é a data de entrega, no caso dessa aluna é até dia 29 de abril. Então, fique atento ao seu prazo, é muito importante, tá? Porque se você perder o prazo, não tem como enviar, o polo não consegue enviar o trabalho, tá? Somente o aluno através do seu portal, tá? Então, nessa primeira data, o aluno que postar, o tutor vai corrigir, né? Vai dar o feedback. No período de recuperação, você vai poder reenviar o seu trabalho com as correções. Mas prof, eu não consegui entregar no primeiro período. Posso enviar direto no período de recuperação? Pode enviar. Porém, você não vai ter direito à correção. Ou seja, a nota que você ficou, tá? Se você o legal é entregar no primeiro período, né? Porque aqui você consegue ter um feedback, um parecer, né? Como é que tá o seu trabalho. E no período de recuperação você pode melhorar e aumentar a sua nota. Para quem envia direto no período de recuperação, não tem o que ser feito, né? Vai ficar aquela nota. Então, lembrando que o relatório de estágio, ele tem de nota de 0 a 10.000, tá? Então, 10.000 equivale a 10, 9.000 equivale a 9, né? Então, a cada 1.000 pontos, né, equivale a nota 1, tá? Para passar, qual é o mínimo que eu tenho que tirar? É 6.000 pontos. Beleza, tirei 6.000 pontos, né? No relatório, estou aprovada? Pois eu tirei a nota mínima, né? Para passar. Acima de 6 é suficiente, né? Lembrando que você só vai passar se as fichas estiverem corretas, né? Aquela é uma informação que eu já passei para vocês. Então, não adianta você tirar nota 10 no relatório de estágio, tá tudo certinho, se a tua ficha, né, que é a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, faltou assinatura, faltou carimbo, né? Não atendeu a carga horária, né? Então, as fichas precisam estar corretas. Tá? Então, mesmo tirando 10, né, você só será aprovado se as suas fichas forem aprovadas pelo tutor presencial, tá? Então, aqui, gente, o que é mais importante? É o plano de trabalho, como eu expliquei para vocês. No plano de trabalho, vocês têm todas as informações necessárias, né? Qual que é o teu campo, qual que é a tua carga horária, né? E ali todas as atividades em detalhes, o que você precisa pesquisar. Com base no plano de trabalho, você vai conseguir preencher a ficha de acompanhamento, né? Que é as atividades, a carga horária, como eu mostrei aqui para vocês, ó. As atividades e a carga horária, tá? Com o plano de trabalho, você vai conseguir preencher o seu relatório de estágio, tá? E a ficha de avaliação é somente para os estágios que tem regência, né? Que você vai aplicar a aula e a professora regente vai te avaliar, tá? Então, as fichas pedagógicas, que é a ficha de acompanhamento e avaliação, você envia em documentos de estágio. Lembrando que você só vai conseguir enviar essas fichas se você cumpriu a primeira etapa, que é o cadastro de estágio e a entrega do termo de compromisso assinado e carimbado. Sem o termo de compromisso, né, que é o contrato de estágio, você não consegue enviar esses documentos, tá? E lembrando que o relatório de estágio, né, você envia aqui dentro de portfólio, tá? Fiquem atentos às datas, aos prazos.
A coordenação pedagógica, né? A gente está de segunda a sexta, né? No polo, a gente faz orientação presencial individual. Então, chama a gente lá no WhatsApp se você está com muitas dúvidas, né? Quer marcar um horário, a gente faz esse atendimento, né, com você para esclarecer todas as dúvidas. Ou então, você também pode estar acionando a gente pelo WhatsApp, né? No número da coordenação, que é o 47, que é o 992379191. Tá? Então, lembrando que no WhatsApp a gente atende, né, as dúvidas, porém muitas vezes dúvidas específicas, né? Como fazer daí é somente com atendimento presencial, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês, tá? E a gente fica aqui à disposição. Um grande abraço e bons estudos.